de manhã e esse meu desejo de pregar sobre Daniel já estava em mim já tem algum tempo. E a pregação que foi pela manhã, ela nasceu diante de algumas conversas, algumas coisas com quem eu conversei, algumas pessoas distintas durante a semana. Então de manhã eu falava que de certa maneira a pregação sobre Daniel seria uma sequência, uma extensão, um segmento, uma continuidade do que foi dito pela manhã. Então Daniel, capítulo 1. Podemos? Nós vamos ler todo o capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abde-nego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Vamos repetir todos juntos essa parte, essa frase? 1, 2, 3. Mas Daniel propôs... Eu fiquei sozinho na igreja, ninguém mais veio não? Todo mundo foi embora? Vamos lá. Essa parte que a gente vai ler, ó. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Amém? 1, 2, 3. Mas Daniel... Ah, vocês tinham ido lá fora e voltaram, né? Não estou mais sozinho não, né? E aí, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti os nossos parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e, conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que nos trouxesse, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do Senhor
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que lhes fez perguntas, achou-o 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pai, a tua palavra foi lida. Necessitamos a sua revelação. Necessito que o Senhor me dê sabedoria, unção, autoridade e poder do Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento do Senhor, a fim de que a tua palavra fale aos corações, a fim de que teu Espírito Santo se mova, transformando vidas, resgatando, Senhor, renovando e enviando para que possamos ser aquilo que o Senhor projetou para que sejamos. Tenha misericórdia de cada um de nós e ministre sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amados, o nome Daniel, ou pelo menos a história de Daniel sobre ter sido jogado na cova dos leões, os seus amigos terem sido jogados na fornalha de fogo ardente, isso é conhecido de quase todo mundo, pelo menos de quase todo mundo cristão. E ainda assim, para muita gente não dita cristã, que não tem costume de ler a Bíblia, de uma maneira ou de outra, ouviu falar de Daniel. Tanto é que em alguns lugares, quando vão falar sobre dificuldades, ou sobre situação bem adversa, pronunciam como Daniel na cova dos leões. Eu estou dizendo isso para dizer que uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente ter conhecimento sobre aquilo que se fala. E o meu desejo nessa noite é que a vida de Daniel e dos seus amigos, mas eu vou me deter mais tempo falando sobre Daniel, sirva de estímulo, sirva de libertação, como eu orei, sirva de crescimento para as nossas vidas. Na época antes de Daniel ser cativo, o povo que dominava, que era o grande povo que reinava sobre o mundo, na época, era o povo assírio. O povo assírio, ele reinava entre alguns países da atualidade, onde hoje é Turquia, é Iraque, é Irã. Eles dominavam toda essa área. E eles iam dominando, eles tinham povos que iam ficando subjugados a eles, isto é, povos que dependiam agora de todas as ordenanças que vinham da Síria, de todos os decretos que vinham da Síria. E não somente isso, eles tinham como obrigação a pagar indultos, a pagar impostos ao povo assírio que agora dominava sobre eles. Mas os anos foram passando e o pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, é feio, mas era o nome dele, ele viu que a Síria estava enfraquecida. Então o que ele fez? Começou a se preparar para combater a Síria, porque eles não queriam mais ficar subjugados pelo povo da Síria. E a capital na época da Síria é Nínive. Nínive a gente ouve falar bastante quando a gente vai ler sobre o profeta Jonas. O livro de Jonas vai falar sobre Nínive. E eles vão, e quando outros povos veem que Nabopolassar está para enfrentar os assírios e de maneira especial atacar a Nínive, eles começam a se juntar a Nabopolassar, e eles começam esse Nabopolassar começa a ver que o exército dele, que era pequenininho, vai se tornando um exército enorme, e eles vão e atacam a Síria, e eles dominam atacam Nínive, e aí eles dominam. A partir de Nínive eles derrotam a Síria, e aí o império grandioso que era a Síria agora se torna Babilônia. Babilônia se torna esse grande império, e depois dos países que eles vão conquistando, eles conquistam Judá, que é essa época que a gente está lendo aqui sobre o rei Jeoaquim. E quando eles vão conquistar Judá, 3 vezes eles fazem incursão contra Judá, isto é, por 3 vezes eles vão lá em Judá, conquistam algumas coisas, e entre essas coisas que eles conquistam, eles levam pessoas para a Babilônia. E esse primeiro ataque, que foi o ataque da conquista,
aconteceu no ano 605 antes de Cristo. E é nesse ano que vem essa ordem aqui dizendo: olha, vá até lá, escolha jovens da linhagem nobre. Preste atenção, por favor. Não está sendo escolhido, não estão sendo escolhidos jovens do povão. Eles vão buscar jovens da linhagem real. Jovens que têm habilidades que aprenderam no castelo. Jovens que têm habilidade em saber quando um vinho é bom ou vinho é ruim. Por que isso? Porque Nabucodonosor queria jovens que ele pudesse instruir, para que esses jovens pudessem ser bons obreiros, bons trabalhadores, dentro do seu próprio reino, que é o reino da Babilônia. E entre esses jovens que ele busca, ele está dizendo que eles têm que ser inteligentes, fortes, saudáveis, e tinham que ser bonitões. Então quer dizer, a escolha não era uma escolha qualquer. E quando a gente lê na Bíblia jovens, na nossa cabeça hoje, Manassés, a gente pensa jovem de 19, 20, 21 anos, não é isso? Quando a gente fala de jovens, aqui eles teriam entre 15 e 16 anos. Era a idade de Daniel e seus amigos. E a distância que eles caminharam, porque a arqueologia hoje ela comprova que eles que eram escravos, eles eram levados a pé. Daqui até a rodoviária Novo Rio, são 786 quilômetros. E de carro, de ônibus, aí a gente faz 12 horas, 11 horas de carro. A distância entre eles, se você for abrir aí em Esdras 7, 9, vai estar falando que eles saíram no primeiro dia do primeiro mês. Fala em Esdras. E eles chegaram no primeiro dia do quinto mês. Então eles caminharam 4 meses. Eles caminharam cerca de 1.400 quilômetros. 1.400 quilômetros caminhando para ser escravo, para ficar longe da sua família. Que jovens, repito, com 15, 16 anos, foram levados para serem agora serviçais na Babilônia. Antes eles eram da nobreza, antes eles estavam naquela classe que manda, que tem caprichos, que tem privilégios. Agora eles estão sendo levados para serem escravos. Tinham todos os motivos do mundo para serem então o quê? Revoltados, para questionarem Deus, para viverem de bico, para viverem de mau humor, para qualquer coisa que não fosse mais querer serem instrumentos de Deus, ou serem fiéis a Deus. Mas a história não para aí. Naquela época, quando o rei ele pegava jovens como esses, bonitos, irmãos, assim, bonitão assim, bonitão, tipo o teu netão assim, bonitão. Ele pegava assim jovens para servir no reinado. Eles iam e castravam os jovens. Eles se tornavam eunucos. Por que isso? Porque o rei não queria ter a possibilidade da sua rainha ou uma das suas concubinas se interessarem por esses jovens. Porque pensam, eles eram bonitos, saudáveis e inteligentes. Todos nós lembramos da história de José do Egito, que a mulher de Potifar olhou para ele, cantou aquela música na época do Ivon, moreno alto, bonito, aí falou assim: não, eu quero esse rapaz, e José tem que sair pela janela. E então, para não correr esse risco, o que eles faziam? Faziam com que esses jovens fossem castrados, se tornassem eunuco. E hoje, amados, por favor, a gente não pode falar que isso acontecia 100%, que aconteceu, melhor dizendo, 100% com eles, mas 90% a gente pode falar, porque a arqueologia encontrou
peças da época de Daniel, da época da Babilônia. Vou abrir aqui um parênteses. Até no século XIX, os grandes estudiosos achavam que Babilônia era uma história, era uma mentira, até que a arqueologia começou a achar objetos com o nome de Nabucodonosor, com o nome do pai de Nabucodonosor, com o nome de Daniel, e hoje não há mais discussão sobre a existência real da Babilônia. E dentro dessas coisas que acharam homens jovens que serviam na Babilônia, que eles não tinham barba. E você vai dizer assim, mas pastor, o que tem a ver? Porque um jovem sem barba vai mostrar que eles eram eunuco. Porque quando você é castrado, e o William pode falar disso muito bem, né? Quando você é castrado, você vai perdendo hormônios e você vai perdendo pelo. Você para de produzir pelos. E isso é uma das provas que a pessoa ela foi castrada. Aí há escritos também que a própria voz que a gente vai perdendo, e às vezes eu erro falando essa palavra testosterona, você vai perdendo e sua voz ela vai ficando mais fina. Isso, a arqueologia hoje ela comprova isso. Agora pensa comigo, você tem entre 15 e 16 anos, você serve ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ou Jacó. A gente serve a esse Deus, que a gente crê que é Criador dos céus e da terra, o Deus que tirou o povo do Egito, e de repente esse Deus permite com que você seja levado como escravo, tendo você 15 e 16 anos. Quando você vai ler Reis, no capítulo 23 e 24, ele vai contar sobre todas essas guerras, essas incursões que Judá viveu, que a Babilônia viveu. E aí eu te convido a depois você pegar o livro de Reis e dar uma estudada, que você vai entender melhor ainda o que aconteceu aqui. Porque se eu vou falar, e aí que a Rita vai puxar o meu cabelo mesmo pelo tempo, né? Então, mas depois dê uma lida em Reis, capítulo 23 e 24, que você vai entender todas essas guerras que aconteceram. E aí você olha com essa idade que você tem para completar, vão e falam para você, a gente vai te castrar. E aí você está castrado a 1.400 quilômetros da tua família, longe dos teus amigos, longe do pessoal do tênis, longe de tudo. E aí chega um cara e fala, ó, o rei mandou dizer que você tem que comer a mesma coisa que Babilônia come. E Babilônia, lembrando, servia a outros deuses, era uma nação pagã, com um monte de deus lá. E ela vai e diz para você, olha, você tem que comer isso daqui. Fala aí Júnior, tem que ser muito crente, não tem? Para ter perdido tudo isso. Ter caminhado 1.400 quilômetros, 4 meses, sem saber, quem aqui, né, é que aqui quando eu falo isso quase não tem, quer ver, quem foi militar aqui? Essa é a complicação, né? Eu vivi isso em Aracruz, eu perguntei lá em Aracruz, quem foi militar? Ninguém também levantou a mão, porque quem já serviu, você tem aquele negócio chamado quarto de hora, você fica 2 horas lá, sozinho, de sentinela, e você vai fazer isso 4 a 5 vezes, mas normalmente 4 vezes durante a noite toda. Chega uma hora que você não sabe mais o que pensar, você já pensou em tudo que você vai pensar, ainda tem um momento que você ainda vai brigar contra o sono. Vou dar um exemplo para os nossos dias, aqui também não tem tanto em São Mateus, mas em Espírito Santo eu sei que tem. Aqui aquelas viaturas que ficam baseadas ali, paradas, elas não podem sair, e fica a noite toda ali, e normalmente você fica com mais um. Amados, serviço de 12 horas, na 4ª, 5ª hora você não tem mais o que conversar. Não tem, acabou. E a tua mente ela vai devagar, ela vai passear por aí, porque você às vezes não está nem mais concatenando, não está pensando mais direito. Agora imagina, você caminhar 4 meses,
sabendo que o Deus que você serve permitiu que você tivesse numa situação de escravo. E você não saiu, no caso deles, de alguém que tinha uma vida difícil para outra vida difícil. Não, você saiu do bem bom para uma vida difícil. E aí chega lá no reinado, você é mutilado. E o cara fala agora para você: você vai ter que comer o que eu como, beber o que eu bebo. E você vai falar assim: claro que eu vou. Esse Deus, ele me abandonou. Esse Deus desistiu de mim. Eu sei que aqui só tem cristão, mas não ia falar isso, né? Os cristãos aqui iam falar igual Daniel e os amigos falaram, né? Eu não vou me contaminar. Está dizendo que Daniel e os seus amigos escolheram não se contaminar. Eu quero falar um pouco sobre isso. Às vezes eu converso com o Ilha, né? Esse cara da música, e a gente fala, né, sobre trazer pessoas aqui para cantar, fazer alguns eventos. E a gente cantou a última música, sem ser a do Dízimos e Oferta, do Marcos Salles. Marcos Salles, a gente sim, não é o amigão de um frequentar a casa do outro, mas a gente é amigo da pelada, a gente é amigo de encarnar um no outro. E ele vai vir aqui, inclusive, dia 10 de julho, vai vir na Batista Aliança, né, dia 10 de julho. E ele é o autor dessa música que a gente cantou aqui, né? Não caminhamos por vista, mas não caminhamos pelo que vemos, né? E Marcos Salles, ele vai nessas igrejas grandona porque hoje ele está, né, socialmente falando, nesse patamar das igrejas grandes. E quando eu converso com ele, já conversei com outras pessoas, eu particularmente, Rogério, pastor de vocês, preste atenção no que eu vou falar. Eu não concordo quando a gente acha que a igreja ela tem que ter atrações para que jovens, crianças, juvenis tenham que vir aqui. O que a gente precisa, pai, mãe, tio, avô, avó, é ensinar as crianças a amarem Jesus. Se Jesus não for o motivo para virem aqui, não vale nada vir aqui. Você está apenas limpando o banquinho para a gente. A gente está falando aqui de jovens de 15 e 16 anos. Você pode pesquisar, isso não é papo de pastor que quer enganar vocês, por o que eu falo até na escola dominical. Chega em casa, pesquise se o que eu estou pregando é verdade ou se é mentira. Vai lá estudar arqueologia, tanto a cristã como a não cristã. Eles vão falar a mesma coisa. Quem que não lembra de 2 Reis 5, da história de Naamã, que tem uma menina que tinha entre 13, 12, 14 anos, é levada para ser escrava de Naamã. Também teu povo, que é o povo de Deus, havia sido derrotado. Ela é levada como escrava para servir na casa do general Naamã. E ela vê o choro do general, ela vê o choro da esposa, porque Naamã é leproso. E ela, movida pelo amor que Deus colocou no coração dela, e que eu não tenho dúvida de que pai, mãe, avô e avó ensinaram a amar a Deus, ela olha para Naamã, que é o dono dela, porque ela é escrava dele, ela está longe da sua família, mas ela diz: se meu Senhor soubesse que é um profeta de Deus na minha terra, ele iria lá e ele seria curado. Louvado seja Deus. A gente precisa amar a Deus, amar de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma, amar sobre tudo e sobre todos. Sou contra, digamos, falando aí, né, do meu amigo, trazê-lo aqui. Não. Sou contra se trazê-lo aqui é o motivo para você vir cultuar a Deus.
enquanto não houver maturidade para compreender que isso vai ser algo a mais, não vale a pena trazer isso que é a mais, porque na verdade ele não vai ser a mais, ele vai ser a razão principal. Mas a razão principal tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele, aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja, e como eu falei domingo passado, vai fazer separação entre joio e trigo. E por isso que Mateus 7,21 diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Tem que ser por ele. Meu Deus, que motivo esses rapazes tinham? Caminhei 4 meses, sendo levado por um povo pagão, e eu estou chegando nessa terra, vieram e me castraram, me mutilaram, e agora eles querem que eu coma o que eles estão dando, e é bom. Eu quero que eles beber o que eles estão dando, e é bom. Aí Daniel fala, isso é dado a outros deuses, isso é oferecido a outros deuses que não é o meu Deus. E está dizendo que eles escolheram, determinaram no seu coração não se contaminarem. Isso é muito forte. Determinar no seu coração, escolher não pecar, escolher não vacilar. No Antigo Testamento Deus está dizendo, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Mas aí Deus dá cola. Sabia que Deus dá cola? Aí ele vai dizer, escolha pois a bênção para que vivam. Ele fala que está tudo diante, a escolha é minha e a tua. Quem é Deus para você? Quem for Deus para você vai fazer você escolher por Deus ou contra Deus. E se é contra Deus, é a favor do nosso adversário, porque não tem meio termo, não tem em cima do muro. Isso é forte demais, gente. Aí se você reparar, está dizendo que os jovens eram fortes, bonitos, saudáveis e inteligentes. E eu fico pensando, irmãs, assim, na minha cabeça de maluquinho, como eles sabiam que esses jovens eram inteligentes? Eles foram lá, aplicaram a prova do 2º grau, tinha Enem nessa época. Eu não sei como isso foi feito, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia fala que quando eles renunciaram às iguarias dos pagãos, quando eles determinaram no seu coração não se contaminarem, leia depois o texto com calma, está dizendo que depois disso, Deus veio com eles com uma sabedoria e os capacitou para os sonhos e para as revelações. Está dizendo que esse fato acontece quando eles tomam uma posição que diz assim, eu escolho é Deus, eu quero é Deus. É depois disso que isso acontece. E aí vai dizer que quando eles estão, depois de 3 anos, porque se você prestou atenção no texto, está falando durante 3 anos, os prove dessa maneira, para eles ficarem mais fortes, mais bonitos, e aí eles desejam não ser assim. Durante 10 dias, eles são passados à prova, porque ele falou para esse homem, olha, faça, experimente nos 10 dias, depois você tire a prova dos 9, chegou lá, viu que eles estavam mais fortes, mais bonitos do que os outros, mas a palavra inicial do rei era para isso acontecer durante 3 anos. Depois está dizendo, acabados os dias determinado pelo rei, acabado quanto? 3 anos, eles foram ser experimentados. E aí está dizendo que em toda a Babilônia, entre os magos, entre os filósofos, entre os sonhos encantadores, entre toda a raça de gente, não só não se achou ninguém como eles, mas está dizendo que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os demais. E está dizendo a palavra que ele fica ali até o ano 539, mais ou menos 537. É quando o rei Ciro assume, porque
segundo a gente entende estudando, Daniel ele viveu mais ou menos 85 anos, entre 85 e 90 anos. Ele vai passando por 4 reinados, e vai dizer que esse Daniel, ele quando chega no rei Ciro, quando Ciro, que tinha uma outra maneira de ver as conquistas das outras nações, Ciro libera o povo para o povo voltar para sua terra, para voltar para Judá. E um parênteses rapidinho, é aqui na Babilônia que o povo de Deus passa a ser chamado de judeus. É aqui nesse momento, porque havia sido feita a divisão entre norte e sul, onde 10 tribos, depois da morte de rei Salomão, 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos ficaram no sul, e Jesus vem das tribos do sul, que é da tribo de Judá, e esse povo é esse povo que aqui está sendo conquistado pelo rei Nabucodonosor, e esse povo agora que é cativo, no ano de 539 a.C., 537, Ciro chega e fala assim: eu respeito cada cultura, voltem vocês para sua terra. E aí você vai ler a história de Esdras, de Neemias, e vai estar contando esse retorno deles para Judá. Mas esse Ciro, ao reinado de Ciro, Daniel ele está vivo, e é esse Daniel que passou durante 3 reinados dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é maravilhoso, dizendo que tem que ser fiel a Deus. Mas preste atenção, Daniel não fez isso em Judá, Daniel fez isso na Babilônia. Daniel não fez isso dentro da religiosidade do Deus dele. Ele fez isso, ele viveu isso dentro da religiosidade de outros tantos deuses. Mas ele não se corrompeu em momento nenhum, a ponto de que os homens, que quando ele já está com uma certa idade, querem fazer algum tipo de acusação para Daniel, e não tem do que acusar, porque ele era homem íntegro, homem de Deus, mas era homem, por ser homem de Deus, era homem de oração. E vão dizer: só tem uma maneira da gente pegar Daniel. Chegaram para o rei e falaram: rei, faz aí um veredito, que ninguém pode orar a nenhuma outra pessoa, ou nenhum outro Deus que não seja ao Senhor. E isso mexe no coração do rei Dario. Ele fala: eu sou o cara, né? Mais ou menos Roberto Carlos, ele diz: esse cara sou eu. E aí faz o decreto, sela lá com o anel, e depois que selava com o anel, isso era irrevogável. E os caras vão lá, ficam na espiadinha, quando Daniel ora, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao Senhor. Vai lá para o rei: só tinha falado isso, o decreto está aqui. Daniel, a gente pegou Daniel orando, voltado para Jerusalém, orando ao Deus de Israel. E aí, olha só, gente, o rei não era cristão, mas Daniel era tão agradável ao rei, era um homem tão íntegro, tão correto, que o rei tinha prazer na vida de Daniel. Mas quando ele vê o negócio, já está feito, não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala que ele orou, ele passou a noite orando por Daniel, por um homem que viveu uma vida toda no meio de tudo diferente, como eu falei de manhã, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo representante de Cristo, não na religiosidade, mas como a gente tem aprendido às sextas-feiras, digamos que em Cesareia de Filipe, num lugar totalmente pagão, ele está dizendo que só o Senhor é Deus, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, só Ele tem que ser adorado. Minha integridade é toda a Ele, minha devoção é toda a Ele, meu culto é só a Ele. E aí ele é jogado na cova e o rei vai orar por ele. E outra parte que nos faz entender que Daniel, ele era eunuco, e ele e seus amigos, é porque todas as vezes que você vai ver algum tipo de punição na Bíblia, a gente pode lembrar isso de Coré, quando ele se levanta contra Moisés. Ele é punido, Coré e toda a sua família, toda a sua casa.
E quando Daniel é jogado, ele é jogado sozinho, o que nos faz entender que ele não tem família. Tanto que os homens que depois são jogados quando Daniel sai, são jogados os homens e sua família. Então tudo nos faz entender de novo que Daniel não tinha família, que ele tinha se tornado eunuco. Mas está lá o rei orando por Daniel. E quando o rei vai lá de manhã, os leões estão quietinhos. Olha só, gente, por favor, preste atenção nisso. Quando você é homem e mulher de Deus de verdade, quando você não se contamina, quando você deseja no teu coração ser fiel ao Senhor e dar bom testemunho do Senhor, exalar o bom perfume do Senhor, muitas das vezes as pessoas podem até não se converter, mas elas não vão negar a tua fé em Deus. E esse rei não cristão, ele vai ver se Daniel está vivo. Me explica isso. Se eu não creio, como que eu vou vou encontrar a possibilidade de alguém ter sido jogado na cova e estar vivo? Esse rei só creu porque ele via Daniel crendo. Ele só creu porque ele via a vida de fidelidade de Daniel ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele sai correndo. E quando chega lá, Daniel está vivo. E aí o rei então taca agora esses homens e a sua família. A gente poderia ainda falar de Misael, Azarias e Ananias, que de igual maneira tinha que adorar ao rei toda vez que tocasse os instrumentos. E eu acho lindo quando eles falam assim: saiba tu, ó rei, que se Deus quiser, Ele é poderoso para me livrar, para nos livrar, mas nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Preste atenção, gente. A gente hoje vive uma fé ensinada aí, que o cristão tem que dar tudo bem em tudo. O resultado que o cristão espera tem que acontecer sempre. Aí alguns pastores vão dizer que se não aconteceu porque lhe faltou fé, se não aconteceu é porque você está em pecado. Mas olha a fala dos homens, desses jovens: saiba, ó rei, que se Deus quiser, Ele é poderoso para nos livrar. E há um tempo atrás a gente cantava a musiquinha, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo. A gente só canta, porque viver crendo nisso é difícil demais. A gente sempre quer que o resultado seja o que a gente deseja. Eles não, eles sabem que Deus pode fazer, mas também que Deus pode não querer fazer. Não é porque lhe falta poder, não. É porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos e a gente não consegue alcançá-los. E aí eles são jogados na fornalha, que os homens que vão jogá-lo se queimam, morrem só no ato de ir lá. E daqui a pouco o rei fala: meu Deus, nós tacamos 3, como tem 4 homens ali dentro? O dia que a gente entender quem é Deus, o dia que a gente ensinar os nossos jovens, nossas crianças, nossos juvenis quem é Deus, o prazer vai ser em viver para Deus. O prazer vai ser em sair de casa e poder estar falando o que disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dia que a gente amar de fato Deus, tu não vai estar preocupado em nenhuma circunstância. Crente fala assim: eu não vou em tal lugar, ou não vou em tal festa, porque lá não é lugar para Deus, não é lugar para crente. Amado, lá que é lugar para você ser sal da terra, a luz do mundo. Minha filha já está mandando eu encerrar lá atrás, né? Estou quase tacando o microfone nela, né? Com todo o amor e carinho. Mas eu quero contar um testemunho que eu não sei. Eu tenho um amigo da época da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro. Hoje ele está reformado e ele é coronel. E na época, outro cara inteligente, Jéssica, ele é botafoguense, outro cara inteligente, outro patamar. E ele tinha
estava sendo promovido a capitão e 2 outros oficiais estavam sendo promovidos de aspirantes a segundo tenente. E desde o recrutamento, eu contei isso aqui de manhã, então não vou repetir, todo mundo sabe que eu sou cristão, que eu pastor, e quem veio de manhã ouviu, quem não veio depois entra lá no Facebook da igreja que está lá. E aí eles iam comemorar a promoção de tenente a capitão e de aspirante a tenente. E eu falei para eles, eu vou nessa festa. E eles não acreditaram. Por que eles não acreditaram? Que era dessas festas doideiras. Eu não sei se aqui teve isso, mas no Rio tinha uma expressão, nem. E aí toda vez que eu passava no corredor da terceira companhia, estava falando sobre essa festa que ia acontecer e estava lá, levem 2 engradados e 2 nem. Vocês sabem o que é nem? Eu não sabia o que era nem. E eu passei, teve um dia que eu não aguentei. Cheguei pro sargento, chefe, pô, estou incomodado. O que é isso? Engradado eu sei, o que são 2 nem? E eles olharam para, aí estava um outro lá, sargento, eles olharam para a minha cara, Amaral, tu não sabe mesmo o que é não? E rindo, falei, não rapaz, eu não sei o que até que eu estou perguntando. E 2 nens eram dessas meninas aí perdidas, que adoram esses tipos de festa. E eu não fazia ideia do que era. Então quando eu falei para eles que eu ia nessa festa, eu falei, eu não vou ficar, mas eu vou lá para dar um abraço em vocês e parabenizá-lo. Ninguém acreditou. E eu já tinha... nesse tempo eu estava fazendo a faculdade, que eu tenho a faculdade, a formação teológica, tanto da Metodista quanto da Batista. Nessa época eu estava fazendo a Batista, eu ia sair do quartel e eu ia direto para o seminário. E eu tinha um Monza Tubarão, na época, peguei meu Monzinha, a álcool, parei lá. Quando eu entrei, gente, vocês não vão ter dimensão do que é eu contar. Parecia que era um extraterrestre que estava chegando. Todo mundo que me conhecia ficava assim, ó. E tem umas coisas que parece que é para te arrebentar, porque todos eles estavam no final do sítio. Eu tive que passar o sítio todo, ver todo tipo de cena que você pode estar imaginando. Quando eu cheguei lá no final do sítio, eles estavam lá. E aí, Amaral, falei, vem cá, rapaz, falei que ia te dar um abraço. Aí dei um abraço nele, dei um abraço nos outros 3. E aí me ofereceram refrigerante. Falei, não bebo refrigerante, não vou ficar não, só vim aqui para dar um abraço com vocês. E por causa disso, principalmente com essa pessoa, a nossa amizade ela ficou mais forte. E aí lá em Campo Grande tinha o orfanato que hoje não está funcionando, chamado Ana Gonzaga, não sei se vocês conhecem, lá em Uaíba, da Igreja Metodista. E por causa de algumas vaciladas aí dos administradores, a gente está perdendo tudo lá. E tinha uma festa lá todo 1º de maio. E essa festa é a sensação no bairro e praticamente no Rio de Janeiro. E cantores da MK, todos esses cantores de nome, estavam presentes lá. E nesse 1º de maio, ele e a família dele foram. Para vocês terem ideia, que aqui eu vou terminar, ele foi promovido a major. Quando ele foi promovido a major, ele podia convidar 2 pessoas. Sabe quem ele convidou? A mim e a Alessandra. De todo mundo que ele podia, até hoje eu não entendo direito esse negócio. Se você ama Deus, amado, isso eu conto diante de Deus, e minha família está aí e sabe do que eu estou falando. Se você ama Deus, não tem a ver com lugar. A gente vai pegar 4 jovens que tinham tudo para estarem revoltados com Deus, longe de pai, mãe, amigos, 15, 16 anos, mas que amavam tanto a Deus, que não tinha nenhum tipo de atração para eles, só tinha rejeição para eles. Mas a vida deles com Deus fez com que eles mudassem tanto aquele lugar, que hoje a gente está aqui falando sobre eles. Em nome de Jesus, eu quero te pedir,
Ame a Deus acima de todas as coisas. Não ame porque Ele está dando o que você quer, mas ame principalmente quando Ele não te dá o que tu queres, porque tudo que Ele faz é bom. Não reclame de onde Ele te colocou, porque se foi Ele que te colocou, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai fazer com que a obra dele se realize através da tua vida. E eu estava com essa palavra queimando dentro de mim já tinha um tempo. E eu quero crer que aprove a Deus estar pregando no dia de hoje. Que o Senhor nos leve a amá-lo como Daniel e seus amigos, como Paulo, como Pedro, a fim de onde nós estivermos, nós sejamos o bom perfume de Deus. Nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus.